Nesse vídeo nós vamos dar recompensa para alguns personagens do mundo de One Piece que ainda não tem e são muito fortes ou têm uma representatividade muito grande no mundo da pirataria. Além disso, nós vamos comentar qual seria o nível de poder de Zoro e Sanji depois do arco de Wano. Eles estão comandantes de Yonkou? Será que eles já conseguem bater de frente contra os almirantes? E vamos ver qual o segredo dos olhos diferentes de diversos personagens no mundo de One Piece. Será que isso representa um novo poder ou é só visual? Será que representa um despertar primitivo? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram e aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixe suas perguntas nesses 3 locais que a chance dela aparecer nesse vídeo é maior. Antes do vídeo começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Haver Spencer perguntou: eu entendo haki como ambição, então eu entendo que se o personagem tiver a ambição de um rei, ele pode despertar qualquer haki. Quanto mais ambição, mais o personagem pode manifestar o melhor haki. Eu concordo com você que quanto mais ambição, mais a pessoa vai evoluir, e aí ela pode aprender 2 dos tipos de haki que existem no mundo de One Piece. Mas para ter o haki do rei, você tem que ser uma em 1 milhão de pessoas que nasceu com esse poder. E aí você pode despertá-lo ao longo do tempo. O Luffy despertou quando... O Ace, na verdade, despertou quando ainda era uma criança. O Luffy despertou na metade da sua jornada. O Zoro só despertou agora, mas todos eles nasceram com essa ambição ou com esse haki do rei. Eles não aprenderam ao longo do tempo. E se a gente for levar em conta o que você disse, que quanto mais ambição o personagem tem, mais ele pode aprender o melhor haki, isso aí eu acho que está limitado aos 2 tipos de haki, como eu falei, que são naturais. E aí a pessoa pode evoluí-los de maneira até chegar no ápice desse poder, que são as evoluções. Mas o haki do rei em específico não. Se ela não nasceu com esse poder, mesmo que ela tenha a maior ambição do mundo, ela não vai despertar esse poder, a não ser que ela já tenha nascido com ele. E aí foi o que eu gostei do Luffy, do Ace e do Zoro, que despertaram em momentos diferentes. Então é basicamente isso que eu penso. A gente pode ver que existem diversos piratas no mundo de One Piece que têm ambições absurdas, que no caso é se tornar o rei dos piratas, é encontrar o One Piece, mas isso ou essa ambição não vai fazê-los despertar o haki do rei se eles não nasceram com esse poder. Jonathan Poker perguntou: e se a fruta do Luffy fosse para um objeto igual à espada elefante do Spandan, a espada poderia virar o Nika original? Essa pergunta é bem interessante porque, se tratando de uma Akuma no Mi Zoan mítica do humano, se ela fosse dada a um objeto, esse objeto teria que ter algum certo ou um certo grau de inteligência, por ser uma Zoan do humano. Se fosse a mesma coisa tanto ali com a Akuma no Mi do Luffy, quanto com a Akuma no Mi do Chopper, a do Buda, todas as Akumas no Mi do tipo humanas, se elas fossem comidas por objetos por serem Zoans, esses objetos teriam que ser dotados de um certo tipo de inteligência por ser a fruta do humano. Então, muito provavelmente, se um objeto comesse a Akuma no Mi do Luffy, que é a Akuma no Mi de Nika, ele não se transformaria no Nika de 800 anos atrás. Ele se transformaria em um Nika, ou no ser mítico Nika, mas um ser mítico que não é aquele do passado. Porque a gente não sabe como se deu, ou como se criou as Akuma no Mi, ou os poderes de Akuma no Mi. Pode ser que lá no passado realmente existiu um ser mítico chamado de Nika, que tinha propriedades elásticas dentro do seu corpo. Foi a partir dele que se criou uma Akuma no Mi, e aí esse ser mítico foi sendo passado ao longo dos anos para várias pessoas ou para várias Akuma no Mi ou frutas, e ela foi sendo reciclada. Não sei se específico dessa Akuma no Mi do Luffy, porque parece que ela não desperta 800 anos atrás ou alguma coisa do tipo. Mas se não foi isso, a gente pode imaginar que lá no passado, um cara chamado de Nika ganhou os poderes de borracha a partir de meios não naturais, ganhou a partir de experimentos e acabou se tornando um homem borracha. A partir desse cara que se tornou um homem borracha, esses poderes foram sendo passados ao longo do tempo. Então lá no passado ele não seria um ser mítico, mas um cara chamado de Nika que comeu a Akuma no Mi da borracha e depois esses poderes foram sendo passados ao longo do tempo. A gente não sabe como se deu o início, a criação desse poder.
mas sabe que se hoje em dia um objeto comesse a Akuma no Mi, se tornaria um Nika, mas não um Nika de 800 anos atrás com todas as memórias e informações, mas seria dotado de um certo tipo de inteligência por ser a fruta do humano. Jinx Burger perguntou: Joy Boy transformou Laugh Tale em borracha e One Piece em borracha. Logo, só o usuário da Akuma no Mi de Nika consegue reverter o efeito da borracha do tesouro One Piece. Bom, eu acredito que sua pergunta foi mandada antes do último capítulo de One Piece. Mas nesse último capítulo, dando um pouco de spoiler, e se você não quiser pegar, pula pro minuto que tá aparecendo aqui na tela, o Kaido fala que não necessita-se de poderes de Akuma no Mi para conquistar o mundo, para conquistar o One Piece. E ele deu como exemplo só o Rei dos Piratas, só o Gold Roger, que conseguiu fazer tudo isso sem comer uma Akuma no Mi. O Roger conseguiu pegar os 4 Road Poneglyphs, foi à última ilha e encontrou o One Piece. Descobriu o que é o One Piece, descobriu toda a história sobre o século perdido. Então eu acho que não necessita-se ter a Akuma no Mi de Nika para isso. Eu vejo que é mais a questão do momento certo para que isso aconteça, do momento certo para que alguém utilize o tesouro One Piece para alguma coisa, ou o momento certo para que a pessoa chegue lá, pegue as informações que tem que pegar e tem que fazer aquilo naquele exato momento. O Roger só não conseguiu porque chegou 20 anos mais cedo. Mas se ele está no tempo atual, sem Akuma no Mi, e ele tivesse chegado lá, seria ele que faria tudo o que o Luffy vai fazer após descobrir o One Piece. Então essa fala do Kaido só nos diz que não é porque o Luffy comeu a Akuma no Mi de Nika que ele vai se tornar o Rei dos Piratas. Na verdade, o Roger conseguiu sem necessitar desse poder. E aí é aí que vem sua pergunta. Você diz que ele transformou a ilha em borracha, transformou o One Piece em borracha, e só o usuário pode desfazer? Eu não acredito muito nessa teoria. Até porque o Roger chegou lá e depois de um ano ele se entregou para a marinha para ser executado. Se ele realmente necessitava dessa Akuma no Mi, ele teria um ano ainda para continuar navegando com seus companheiros e tentar encontrar essa Akuma no Mi de algum modo. Assim como o Shanks encontrou, o Shanks conseguiu encontrar, foi atrás da Akuma no Mi e pegou para si. O Roger poderia ter feito uma nova jornada para encontrar essa Akuma no Mi se ela fosse necessária. Mas a partir do momento que ele chegou na última ilha, ele se deu por satisfeito, disse que queria ter vivido na mesma época que o Joy Boy e acabou sua jornada. É isso. Lucas Braga perguntou: qual recompensa você daria para personagens importantes que ainda não foram reveladas, como o Dragon, Mihawk, os comandantes do Shanks e do Barba Negra, e qual sua expectativa para a recompensa do Luffy pós o ano? Acha que pode passar do Kaido? Primeiro, sobre a recompensa do Luffy, eu fiz só um vídeo comentando qual a recompensa que eu acredito que ele vai ter. Uma recompensa coerente, que é menor que a do Kaido, e uma recompensa que também é coerente como maior que a do Kaido, e a última recompensa do Luffy. Eu acredito mais que seja maior ou que vai ser maior que a recompensa do Kaido, vai ser 5 bilhões e 600 milhões de beris. Mas para você saber os motivos para isso, é só assistir o vídeo que eu deixei aqui, no link no card aqui em cima para vocês. Agora sobre as recompensas de 4 personagens, vamos citar aqui, do Dragon. Eu acredito que a recompensa dele possa ultrapassar a do Roger um pouco, ou chega bem próximo, porque ele é o homem mais procurado do mundo. Então eu acho que uma recompensa para ele seria 6 bilhões, ou então na casa de 5 bilhões a 6 bilhões de beris. Seria a recompensa adequada para o homem mais procurado do mundo de One Piece, que luta diretamente para acabar com o governo mundial. O próximo seria o Mihawk. Eu acho que uma recompensa boa para ele ficaria ali próximo da recompensa do Teach e da recompensa do Shanks. Não ultrapassaria a do Shanks, mas ficaria entre a dele e a do Teach. Algo em torno, ou até menor, algo em torno de 2 bilhões a 2 bilhões e meio, por ali seria uma recompensa boa para ele, porque o Shanks tem uma recompensa maior, mas só porque ele é Yonkou. E isso não significa que o Mihawk está muito atrás do Shanks, até porque eles eram rivais lá no passado. O próximo seria o Ben Beckman, que é ali o braço direito do Shanks. Eu apostaria que, como foi dito que o bando dele é o bando mais equilibrado e a gente não sabe se é em força ou se é em recompensa ou nos dois, eu apostaria que a recompensa dele ficaria equiparada com a do Mihawk, entre 2 bilhões, 2 bilhões e meio, e se realmente for equiparado em recompensa, ele teria uma recompensa próxima da do Shanks, na casa de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de beris. Agora eu vou chutar aqui uma pro bando do Barba Negra, que no caso é o Shiryu.
Para um comandante de Yonkou, normalmente nós estamos tendo que a recompensa deles está entre 1 bilhão, 1 bilhão e meio a 2 bilhões de beris. Então eu acredito que para não ficar muito próxima da do Teach, a recompensa deles seria algo em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e meio. Acho que esses 4 personagens aí tá legal pra gente comentar sobre as suas recompensas. Maicon perguntou: o Mihawk disse que o Luffy tem a habilidade invejável de atrair pessoas pro lado dele. Isso por causa do Haki do Rei, certo? Então o Mihawk não tem Haki do Rei. Se ele não tem, como ele bate de frente com o Shanks? Já que precisa se revertir o corpo com o Haki do Rei para lutar contra um Yonkou. Vamos lá, para responder sua pergunta, não é bem assim como você falou. Na verdade, o Mihawk se referiu a um poder individual do Luffy, que é o poder ou o poder mais perigoso dos mares, que é atrair as pessoas para próximo de si e fazer com que elas lutem por você ou ao seu lado. Esse aí é tipo um poder que ainda não foi explicado como funciona. Na verdade, foi explicado como funciona, mas não como o Luffy tem esse poder. A gente pode até inferir. Assim como a voz de todas as coisas, que é um poder que a gente teoriza, que pode ser Haki do Rei misturado com Haki da Observação, Haki do Rei avançado, só que a tribo dos 3 olhos tem esse poder quando desperta seu terceiro olho. É um poder que está misterioso, a voz de todas as coisas, permite que você ouça objetos e também se comunique com criaturas. E aí tem os Reis dos Mares, tem a Zunisha, comande ou dê ordens para eles, e por aí vai. Assim como esse poder, que é a voz de todas as coisas, existe esse poder do Luffy, que é o mais perigoso dos mares, atrair as pessoas para fazer com que elas lutem por você. Mas eu vejo que esses dois poderes não tem nada a ver com o Haki do Rei. Naquele momento, o Luffy não sabia que tinha esse poder. Na verdade, as vezes que ele utilizou foi como uma explosão em momentos de desespero. Então o Luffy não controlava esse poder. E também o Luffy não estava utilizando ele de maneira consciente para impor a sua vontade sobre os outros piratas, que também são extremamente fortes, ou eram mais fortes que o Luffy, para que eles fossem obrigados a lutar ao lado do Luffy. Na verdade, esse poder que o Luffy tem em atrair as pessoas para lutarem por sua causa, é um poder que o Luffy tem com as suas ações, ou ele adquiriu por suas ações. O Luffy chegou na Guerra de Marineford com o objetivo de salvar o Ace. Ele era só uma formiga em meio aos gigantes do mundo da pirataria, mas mesmo assim ele não se importou. Ele foi com coragem, tentou enfrentar todo mundo até chegar no seu irmão, e no final ele conseguiu, ele obteve êxito em salvá-lo, mesmo que parcialmente. Toda essa garra do Luffy foi o que chamou a atenção do Barba Branca, dos seus piratas, de todo mundo para que eles lutassem em prol do Luffy. Não é um poder que o Luffy exerce de maneira efetiva nas pessoas. Ah, agora eu vou liberar meu poder e todos vocês vão me ajudar. Não é isso. É um poder que o Luffy usa ou tem a partir das suas ações, das suas falas, do modo como o Luffy é, do modo como ele age. Então é um poder diferente, tanto da voz de todas as coisas, quanto do próprio Haki do Rei. E aí vem a sua pergunta: como que o Mihawk luta contra o Shanks, se ele não tem esse poder do Luffy que você está dizendo que é o Haki do Rei? Porque na verdade não é o Haki do Rei, o Mihawk ainda pode ter o Haki do Rei. E ele pode lutar com esse Haki do Rei contra o Shanks, porque eu não vejo que seja o mesmo poder. Eles não funcionam da mesma forma. A voz de todas as coisas é um poder ainda não explicado que você ouve e consegue se comunicar com reis dos mares, com criaturas diferentes, e ouve a voz de todas as coisas, os objetos, as coisas à sua volta. Já o Haki do Rei é um poder que você impõe a sua vontade sobre os outros e faz com que aqueles que têm uma mentalidade fraca caiam. E aí esse poder do Luffy em atrair as pessoas já é um terceiro poder diferente. Então não é a mesma coisa e o Mihawk pode ter o Haki do Rei. Ethereum perguntou: existe alguma fruta imune a Haki? No sentido que a fruta continua tendo efeito mesmo em contato com os golpes imbuído com Haki? Porque eu tenho a lembrança que o Mihawk tentou cortar o Bug em Marineford e o palhaço Lenda não sentiu nem cócegas. Isso é efeito da fruta ou o Mihawk não usou o Haki? Se ele usasse, a fruta do Bug não protegeria ele? Primeiro a gente tem que entender que o Haki não anula poderes de Akuma no Mi. Na verdade ele serve para proteger alguém de um usuário de Akuma no Mi. Vamos lá, a Sugar tem o poder apelão de tocar na pessoa e transformar ela em brinquedo. Se você tem um Haki forte, você consegue revertir o seu corpo com ele. Se a Sugar tentar tocar em você, não vai conseguir, porque o Haki protege o seu corpo. A única coisa que anula poderes de Akuma no Mi é a fruta do Teach.
Até o Kairoseki ele deixa o usuário fraco ou drena a energia dele, porque emite a mesma energia do mar. E quando os usuários caem no mar, seus poderes não cessam, não são inibidos. Na verdade, eles só ficam fracos a ponto de não conseguirem utilizá-los. Então isso vai para o Kairoseki também. Não anula completamente os poderes, mas deixa o usuário fraco a ponto dele não conseguir usar. Então só a Yami Yami no Mi no mundo de One Piece consegue anular poderes de Akuma no Mi. O resto, não. Agora, pro Haki em si, ele é um poder que funciona da seguinte forma. Além de ele revertir o corpo do usuário para protegê-lo de poderes de Akuma no Mi, ele permite ignorar poderes de Akuma no Mi para acertar o corpo real dos seus inimigos. Então, naquele momento onde o Mihawk corta o Bug, ele pode não ter utilizado o Haki do armamento naquele momento. Por isso que quando ele fatiou o Bug não sentiu nada e só se reconstruiu. Mas se ele tivesse utilizado, ele poderia ter fatiado o Bug da mesma forma, daria o dano, só que o Bug não morreria, seu poder não seria inibido. Ele poderia sentir a dor, mas poderia se reconstruir mais uma vez, porque a Akuma no Mi dele é do picadinho. Então ele pode ser fatiado, receber o dano e se juntar mais uma vez. Pode ter sido isso que aconteceu naquele momento. Mas eu acredito que o Mihawk não utilizou o Haki do armamento, porque senão o Bug teria sentido todo o dano de ser fatiado. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar o Haki. Ele é um poder feito para você proteger o seu corpo de usuários de Akuma no Mi, e também feito para você ignorar poderes de Akuma no Mi como o de uma Logia, e acertar diretamente o corpo do seu usuário. Então não é que existem Akuma no Mi que são imunes ao Haki. Na verdade, o Haki não anula poderes de Akuma no Mi. Seus usuários continuam podendo utilizar esse poder. Darkus perguntou: você acha que vamos ver mais alguém comendo duas Akuma no Mi? Ou só o Barba Negra? O que daria a entender que ele poderia ser um dos últimos vilões antes ou durante o arco de Laugh Tale. Se sim, você acha que o Oda vai explorar mais o lado dos médicos de One Piece, onde podemos ver um destaque para o Chopper? Primeiro, sobre os médicos, nós estamos tendo meio que um destaque para eles agora durante a Guerra de Wano. Nós vemos ali que o Marco é um médico, tá fazendo um trabalho absurdo, tanto lutando quanto com um médico mesmo, curando as pessoas. O Chopper fazendo a cura para meio que a demonificação em monstro de gelos da praga do Queen, junto com o outro médico que foi o Dr. Miyagi. Nós temos também que o Lau teve um destaque absurdo, não fazendo medicina, mas lutando com a medicina para derrotar a Big Mom. E eu acho que 4 médicos estão tendo destaques absurdos durante essa guerra. Então, por aqui, eu acho que já basta. O Oda já deu um destaque absurdo para eles. Pode ser que quando o Vegapunk apareça, pode ser que quando for revelado alguma coisa relacionada a como o Teach come duas Akuma no Mi, ou pôde comer duas, vai ser mostrado alguma coisa em relação a ele ter ido lá na ilha do Chopper atrás da medicina mais avançada do mundo. Pode ser que o Vegapunk seja meio que um médico cientista ou alguma coisa do tipo. Eu acho que pode ter esse pouco destaque, mas agora durante o arco de Wano tá tendo bastante. Agora, em relação a outra pessoa comer 2 poderes de Akuma no Mi, assim como o Teach, eu acho difícil, porque eu vejo que é mais uma condição específica do seu corpo. Já foi dito que ele tem um corpo diferente, e por isso que muita gente não se surpreendeu dele ter conseguido comer 2 poderes de Akuma no Mi e ainda sobreviver. Muita gente fala, ó, ele tem um corpo estranho, deve ser por isso que ele comeu 2 poderes. Mas o Oda nem precisa disso. Ele só precisa criar mais Zoans míticas, porque normalmente elas têm mais de um poder. O Luffy foi confirmado agora sendo uma Zoan, e ele tem 2 poderes, então ele tem o poder de uma Zoan ou a transformação de uma Zoan, e tem poderes de borracha, ou um corpo com as propriedades de borracha. Assim vale para todos os outros Zoans míticas. O próprio Marco a gente pode considerar que tem 3. Tem a forma mítica, tem a forma de Fênix, que é a Zoan, tem um fogo que cura, que pode ser uma paramécia, e ainda tem um corpo que a gente pode considerar, entre aspas, intangível, porque quando atingido, ele pode se recuperar ou moldar o seu corpo ao normal. Só que eu acredito que ele tome o dano e se cure de maneira instantânea. Mas isso é meio que mimetizar os poderes de uma Logia. Então eu não acredito que vão ter outros usuários de 2 tipos de poderes ou que comeu 2 Akuma no Mi. Na verdade, é só o Oda criar mais poderes de Zoan mítica e aí essa pessoa vai ter mais de um poder. Wins Food perguntou: o Marco tem 3 formas, híbrida, completa e humana. Agora vem a pergunta: a forma híbrida é a mais forte do tipo Zoan?
mas o Marco já mostrou que na forma de Fênix a cura dele é mais forte do que na forma híbrida, e dá a entender que é Logia. Já na forma híbrida ele não mostrou a cura tão poderosa quanto na completa, sem falar que na forma completa ele fica completamente sobre o fogo, que é superior ao fogo normal. O que você acha? Primeiro que nós não podemos considerar a chama do Marco como superior a qualquer outra chama, até porque elas trabalham de maneiras diferentes. A do Marco é uma chama que cura, mas ao mesmo tempo que cura, pode ferir. Se você pode adentrar a célula e curá-la, também pode adentrar a célula e feri-la. Já uma chama normal, ela foi feita realmente para queimar. Então elas funcionam de maneiras diferentes e nós não podemos dizer que uma é superior à outra. A gente pode dizer que uma é mais usual que a outra e a gente pode dizer que a outra é mais efetiva que a uma, entendeu? É mais ou menos assim. O outro ponto é que o Marco não nos mostrou uma forma híbrida essencial, que é da sua Zoan. Na verdade, o que ele faz é controlar as características do seu corpo. Quero me transformar os meus braços em asas de fênix? Transformo. Quero transformar minhas pernas em patas? Transformo. Mas não teve uma transformação que mescla os dois. Pega as melhores características humanas e as melhores características animais e junta tudo isso em um novo ser. O Marco não nos mostrou isso, ele só mostrou controlar propriedades do seu corpo. Então, quando ele se transformar, a gente pode considerar que a sua forma híbrida é a mais forte. E na questão da cura dele ser maior na sua forma animal, isso também não é verdade. Até porque funciona em outras pessoas. Quando ele transforma só as asas, por exemplo, ele consegue curar todo mundo, jogar fogo em todo mundo para curar. E também, quando ele está na sua forma normal, ele continua sendo feito de fogo da Fênix. Ele foi atingido no último episódio agora que foi lançado do anime, ele foi atingido na sua forma normal, os golpes atravessaram e a gente vê o fogo da Fênix ali já agindo porque ele foi atacado. Então, todos esses pontos que você citou aqui não são pontos válidos, porque tudo que o Marco nos mostrou vai até além do que o que você disse. Só que a gente não pode considerar que o fogo dele é superior a qualquer outro fogo. Eles só funcionam de maneiras diferentes. Cairo José perguntou: acabei de ver o tal do Imu-sama. O olho ou o formato das pupilas são bem semelhantes, se não iguais, aos do Luffy no Gear 5. Sei que pode ser só questão de designer de personagem, mas quero saber sua opinião. Um salve. Cara, essa pergunta é bem interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas acabei dando uma pesquisada depois que eu vi a sua pergunta. E eu meio que cheguei a uma conclusão. Não sei se vai fazer tanto sentido, mas vamos lá. Nas Zoans, quando elas despertam, elas meio que entram no seu estado primitivo. E aí elas têm todo um boost de poder, muitas vezes perdem o controle, como aconteceu com o Chopper, porque muita gente imagina, inclusive eu, que no seu Monster Point é o seu despertar, e aí a gente pode aplicar isso para os seres humanos. A gente pode aplicar isso não só para os seres humanos, mas como para os animais que existem no mundo de One Piece. Pode ser que quando a pessoa ou o animal tá com esse tipo de pupila, ela tá no seu estado mais primitivo. E aí ela ganha meio que um boost de poder quando domina esse estado primitivo que ela está. Deixa eu meio que desenvolver essa ideia. Vamos lá. Não é só o Imu-sama que tem esse tipo de pupila. Como você citou, o Luffy também tem. Mas o Cavendish também tem quando o Hakuba. Nós temos que a própria Zunisha também tem. O Mihawk, o Imu, como você citou, e o Kaido. O Kaido, no seu modo bêbado assassino, ele entra ou ele tem essas pupilas. As suas transformações meio que moldam o seu corpo nos seus modos bêbados. Eu fiz só um vídeo comentando sobre isso. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas quando ele entra no modo bêbado assassino, as pupilas dele mudam para um estado como se fosse um estado primitivo. E esse estado primitivo não necessariamente é um estado onde você perde o controle. Na verdade, pode acontecer que, como foi com o Kaido, ele meio que estava no seu estado primitivo, no seu modo bêbado assassino, e ganhou um boost de poder para matar o Luffy, para atacar de uma maneira mais ofensiva e matá-lo. Mas quando na Zunisha, por exemplo, que é uma criatura que vem de uma raça que já existiu no mundo de One Piece, mas que foi extinta, isso é informação de um databook, mas pode ser que nela o seu estado primitivo é o seu estado de animal como a gente conhece, como a gente vê. A Zunisha já tem normalmente essas pupilas.
que são muito parecidas com essas outras. Mas o Luffy, por exemplo, quando despertou a sua Akuma no Mi sendo uma Zoan mítica, ele também ganhou esse tipo de pupila, porque a gente pode imaginar que no seu estado desperto, sendo uma Akuma no Mi do tipo humano, ele está no seu estado primitivo. Como eu disse, não necessariamente é um estado onde a pessoa perde o controle, mas não o controle de raiva, mas pode perder o controle de não segurar a risada, não segurar a felicidade, como era o que o Luffy estava no começo quando ele despertou. Assim, quando ele despertou, ele estava só sorrindo, não conseguia conter a felicidade com o batimento do seu coração. E aí a gente pode aplicar para vários outros. O Hakuba do Cavendish pode ser o seu estado primitivo de perder o controle ou de raiva. E como eu tô falando, não necessariamente é para todo mundo. O Mihawk também pode ter tido em algum momento esse estado primitivo de raiva, ele acabou dominando e ganhou um boost de poder maior. O Imu-sama da mesma forma, pode ser que em algum momento ele teve esse estado primitivo, acabou dominando e se tornou mais forte. Mas resumindo a história, o que eu imagino é o seguinte: assim como existe o despertar para as Zoans normais, pode existir um despertar para as criaturas normais, como seres humanos ou outros animais, e esse despertar primitivo traz à tona um poder que ele vai ter que dominar, que não necessariamente é um poder relacionado a perder o controle, ou a se tornar mal, ou a se tornar raivoso. Pode ser também um despertar feliz, como aconteceu com o Luffy, ou então pode ser realmente um despertar assassino, como aconteceu com o Kaido. Mas é como se fosse ali um despertar primitivo das suas capacidades naturais básicas, que são elevadas ao máximo quando essa pessoa desperta, entre aspas. Essa é mais ou menos a minha ideia, não que seja realmente isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Bloxcraft Gamer perguntou: olá, Sogeking, Sanji e Zoro já estão nível comandante de Yonkou? Cara, agora que eles conseguiram vencer cada uma calamidade de maneira, vamos dizer, relativamente sozinha, elevando seus níveis de poder, a gente pode considerar que com todos esses power-ups, eles já estão sim como nível de comandante de Yonkou. Mas a pergunta que fica é: quando é que eles vão conseguir bater de frente ou conseguir vencer um almirante, por exemplo? Porque eles têm que acompanhar o nível de poder do Luffy. O Luffy já despertou no Gear 5 e está conseguindo bater de frente com a criatura mais forte do mundo de One Piece. Depois que o Luffy vencer, pode ser que ele já esteja adentrando a classe dos Yonkous. Até porque ele não vai vencer o Kaido sozinho, ou o Kaido lutou contra inúmeras pessoas para chegar a um ponto em que o Luffy possa conseguir vencê-lo. E o Luffy ainda está tendo dificuldade para isso. Mas logo após vencer, a gente pode considerá-lo como adentrando a classe dos Yonkous. Então ele vai estar um nível acima, a mais do que Zoro e Sanji, porque eles já estão aqui, ó, comandante de Yonkou. E no meio disso tem almirante. Então, Zoro e Sanji tem que evoluir ao ponto de chegar pelo menos a um nível que eles consigam bater de frente contra os almirantes para ficar equiparados ao Luffy, não ficar uma discrepância muito grande em nível de poder entre eles. Mas pelos seus power-ups a gente pode inferir que eles têm pelo menos a possibilidade de conseguir lutar contra os almirantes. O Zoro já conseguiu cortar ou resistir um fogo com a temperatura do magma. Essa informação aí não foi dada à toa pelo Oda. Foi dada justamente pelo fato de que nós temos um almirante e um almirante de frota que conseguem criar o magma. O Sanji teve um despertar de genes e acabou conseguindo criar uma chama azul que pode até criar raios. E quando uma chama, uma temperatura chega ao ponto que ela consegue criar raios, a gente pode inferir que é a temperatura que o magma implode em um vulcão. Então essa informação também não foi dada à toa. O Sanji pode agora resistir ao magma do Akainu. O que o Oda está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que esses dois eles podem estar adentrando a essa classe ou podem conseguir lutar contra almirantes. Agora, vencer é uma coisa totalmente diferente. A gente tem que ver qual vai ser todo o power-up que eles vão ganhar após eles se recuperarem dessa batalha. O Zoro com todos os que ele ganhou e o Sanji com seu despertar de genes que a gente não sabe se ele vai continuar com esse despertar. Então o que a gente tem que saber não é se eles estão na classe de comandantes de Yonkou. Agora que eles venceram a gente pode considerar, mas eles já conseguem bater de frente contra almirantes? Porque o Luffy já está conseguindo bater de frente contra os Yonkous.
Essa é a questão. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Respondi mais algumas outras perguntas e se ainda não tiver respondido a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Ou então eu já respondi, dá uma olhada nessa playlist que vai estar aparecendo aqui ó, com os outros Sou Gay King Responde, que eu já posso ter respondido a sua pergunta. E se ainda não, continua mandando. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!